Olá, meu nome é Arthur Marinho dos Passos, eu sou membro do Programa de Educação Tutorial de Computação, PETComp, da Universidade Federal do Maranhão. E eu irei apresentar o trabalho intitulado O Impacto das Atividades do Grupo PET no Aprimoramento de Soft Skills Requeridos pelo Mercado de Computação do Maranhão, uma análise da visão dos discentes. Esse trabalho ele foi feito pelo PETComp em colaboração com o Laboratório de Engenharia de Software, o Dexter, que também é da UFMA. Para que nós possamos entender esse trabalho, é preciso primeiro que nós entendamos o que são soft skills. E as soft skills podem ser entendidas de diversas formas, como habilidades adquiridas através do tempo, como responsabilidade, organização, ou até mesmo evidenciadas em traços de personalidade, como criatividade, empatia, mas elas são comumente associadas ou contrastadas às hard skills, que nada mais são do que as habilidades técnicas, essas habilidades técnicas que são muito requeridas pelo mercado de trabalho. E as soft skills elas são tão importantes, elas estão atreladas a esse bom desenvolvimento profissional do profissional de TI. Por isso elas são tão importantes quanto. Pensando nessa importância, surge uma questão. Que oportunidades a universidade oferece no desenvolvimento dessas soft skills, visto que elas são tão importantes assim? E o programa PET ele surge como uma dessas oportunidades, porque dentro desse programa nós temos a realização de diversas atividades que são apoiadas no ensino, na pesquisa e na extensão, e que servem para esse crescimento dos discentes tanto no seu nível profissional quanto no seu nível pessoal. Esse trabalho ainda é apoiado em 3 outros trabalhos, sendo o de Pedrosa Ferreira da Silva, que fizeram uma coleta de vagas e a partir dessa coleta fizeram uma identificação de soft skills e com isso eles geraram um ranking. Nós temos também o trabalho do Maturro, onde ele fez uma revisão sistemática da literatura identificando soft skills e ao final dessa revisão ele encontrou 30 soft skills que serviram como base para esse trabalho. E nós também temos o trabalho de Gonzales Morales, onde ele relata o ensino de soft skills através de algumas atividades pré-planejadas. E ele relata que essas soft skills elas foram realmente aprendidas ou desenvolvidas pelos indivíduos que participaram daquelas atividades. Sendo assim, por que o novo estudo? O que o nosso trabalho se difere dos demais? Bom, o nosso trabalho ele faz uma análise do impacto das atividades extracurriculares de programas como o PET, das atividades realizadas dentro do grupo, como um complemento na formação dos discentes. E além disso, essa análise dessas soft skills, elas trazem uma proximidade do mundo acadêmico com o mercado de trabalho, o que é muito importante nessa fase para os discentes do curso. E o nosso trabalho ele ficou dividido em 2 partes principais, que foi a identificação de soft skills e a correlação dessas soft skills com as atividades realizadas dentro do PET. Então, para identificar as soft skills, nós primeiro fizemos uma coleta de vagas de emprego e para isso nós usamos a base de Costa, onde ele possuía uma base com 72 vagas de empregos e nós pegamos esses dados. Nós fizemos em seguida uma análise dessas vagas, identificando essas soft skills, e para isso nós utilizamos o trabalho de Chu, Ferreira da Silva e o Maturro, que destacam soft skills em seus trabalhos, e isso nos ajudou nesse sentido. E por fim, após termos todas essas ocorrências de soft skills, foi apenas gerado um ranking para que nós pudéssemos ver quais eram as mais requeridas pelo mercado. Aqui nós podemos ver alguns trechos de planilhas que nós utilizamos e como essas soft skills foram extraídas dessas vagas de emprego. E a segunda parte, nós tivemos que selecionar quais são as principais atividades do PETComp a gente iria trazer para correlacionar elas com essas soft skills. E nós escolhemos essas 12 principais atividades que foram desenvolvidas pelo PETComp entre 2018 e 2020. Esse formulário
que a gente propôs, ele tinha o intuito de correlacionar esses soft skills com as atividades e entender esse relato dos petianos no sentido de como eles adquiriram isso ou formas de melhorar esse ganho. E esse formulário ele teve como público-alvo os petianos, que são os que fazem parte do programa PET, e ex-petianos. E é claro, os novatos não foram considerados. Quanto aos nossos resultados, nós temos que, após a análise das 72 vagas de emprego, nós identificamos 13 soft skills que são requeridas pelo mercado de TI aqui no Maranhão. E nós tivemos aqui, por exemplo, uma ocorrência máxima de 12 para a habilidade de comunicação, o que significa que ela é muito requerida. Já habilidades como agilidade, empatia e interpretação, como foram as menos citadas, elas foram descartadas do processo final de correlação dessas atividades com essas soft skills. E ao todo nós tivemos 23 discentes que responderam ao formulário, e desses 23 nós temos 11 deles que estavam presentes no ano de 2021, atualmente, e 20 deles estavam presentes em 2020, o que mostra que os dados eles são mais de discentes mais recentes. E muitos desses discentes eles permaneceram no programa por mais de um ano, chegando aqui até 3 anos no programa PET. E todos os discentes que participaram dessas atividades, eles participaram de pelo menos 5 e até no máximo 12, indicando que existe aí uma certa rotação de atividades por parte desses petianos. As atividades que tiveram maiores participações foram as que tiveram os maiores índices de soft skills adquiridas, como nós podemos ver na tabela aqui ao lado, que corresponde às respostas da primeira pergunta. E como nós podemos ver, as atividades que também têm os menores índices foram as que tiveram as menores participações. Então, pode surgir um questionamento de se existe um desbalanceamento de atividades ou uma falta de interesse dos discentes por essas atividades. E isso pode ser investigado em um trabalho futuro. Quanto às atividades que mais contribuíram para o desenvolvimento de soft skills no PET, nós temos eventos de computação, expressão escrita e fábrica de software, que são atividades com grande demanda e que contêm algumas subatividades dentro do seu processo. Já as soft skills mais desenvolvidas ao longo das atividades realizadas no PET foram organização, responsabilidade e comunicação. E aqui a gente tem alguns relatos dos discentes quanto às questões discursivas. Alguma outra atividade não listada que contribuiu para sua formação em relação ao desenvolvimento de soft skills? Se sim, como esta atividade impactou na sua formação? E aqui nós temos alguns relatos. Esse primeiro daqui, ele destaca como uma atividade nova, tem o habilitado na sua capacidade de liderança, desenvolvendo sua criatividade e as suas habilidades comunicativas. O segundo relato fala sobre como o PET ajudou o discente a cumprir horários, o que tem a ver com responsabilidade e organização, e ouvir aqueles que discordam dele, e lidar com pressão, o que está muito ligado a evitar estresse e saber se autogerenciar. O terceiro relato apresenta aqui que habilidades comunicativas e assertivas elas foram desenvolvidas, elas foram melhor trabalhadas e a organização, a administração e o planejamento também foram algumas dessas habilidades que foram melhoradas. Já outra questão discursiva, quais mudanças, sugestões você sugeriria na execução das atividades do PETComp para ter o melhor aproveitamento das mesmas? Nós temos os seguintes relatos. O primeiro relato ele fala sobre convidar outros grupos PET para debater temas e assim desenvolver pensamento crítico e comunicação, e além de fortalecer o programa. E também receber profissionais de computação de diferentes setores de TI para que eles relatem as suas experiências no sentido de destacar como essas soft skills são aplicadas no dia a dia de um profissional. O segundo relato ele fala sobre como as atividades muitas vezes podem sofrer por falta de organização e de responsabilidade pelos petianos,
Então, ele propõe que estabelecer regras de como essas atividades devem ser seguidas e criar uma cultura de gerenciamento entre os petianos pode ajudar a alavancar e a desenvolver ainda melhor essas habilidades desses indivíduos. Concluindo, os resultados eles indicam que o grupo Petcomp, ele tem cumprido seu papel em auxiliar esses discentes no seu processo de desenvolvimento. E eles destacam apenas que alguns pontos a serem melhorados, como o incentivo ao falar em público, a interação de petianos com outros indivíduos, ensino do saber ouvir e aplicar melhorias. E eles também destacam uma maior distribuição de atividades por equipe e maior rotação dos petianos nas atividades, porque assim alivia tanto o estresse desses petianos, essa sobrecarga, como também permite com que eles visitem outras atividades e desenvolvam outras soft skills. Como perspectivas e trabalhos futuros, nós pretendemos implementar as sugestões vistas na sessão passada e avaliar qual o impacto delas ao longo desse processo. E, além disso, analisar o impacto de cada uma dessas atividades e como se dá esse processo de obtenção de soft skills em cada uma dessas atividades e cada um dos seus processos. Bom, aqui estão as referências. Muito obrigado. Eu abro agora para dúvidas.